Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia e agora nós vamos trabalhar sistemas de determinação sexual. Vamos responder algumas questões, tá? Então presta bem atenção. Diz o seguinte aqui, a primeira: em uma colmeia, a abelha rainha fértil é originária de um embrião diploide que foi alimentado com geleia real. As abelhas as operárias estéreis também são diploides. Os zangões são férteis e originários de ovócitos não fecundados, depositados pela abelha rainha. Nessa sociedade, os machos descritos, eles vão ser... Aí ele vai perguntar aqui se eles vão ser clones da abelha rainha, se ele vai ser gêmeos das operárias. A letra C diz que é haploides das abelhas rainha. A letra D diz que é euploides das operárias. E a última alternativa diz que é híbridos euploides da abelha rainha. O sistema de determinação sexual das abelhas, ele é diferente do nosso sistema de determinação. O que acontece nos humanos, por exemplo, é o sistema de determinação sexual XY, onde nós teremos um par sexual formado pelo cromossomo X e o Y se for no indivíduo macho. Se for no indivíduo fêmea, nós temos os pares sexuais XX. Aqui nas abelhas isso não acontece. Nós temos aqui um sistema chamado haploide-diploide. Ou seja, o que vai determinar o sexo do indivíduo é quantos conjuntos cromossômicos esse indivíduo vai ter. Se ele tiver apenas um conjunto cromossômico, ele vai ser do sexo masculino. Se ele tiver dois conjuntos cromossômicos, o indivíduo vai ser do sexo feminino. Então, nas abelhas, é interessante a gente notar que os machos, eles são haploides da abelha rainha. Então, vamos analisar aqui essa situação, pessoal. Nós temos aqui, ó, a rainha diploide e o zangão, ok? Se essa rainha cruzar com este zangão, o que vai acontecer? O óvulo da rainha vai ser fecundado pelo espermatozoide do zangão. E aí, como eu tenho os gametas que são haploides, né? Haploide com haploide, forma um indivíduo diploide. Não é isso? N com N forma 2N. Então, este óvulo... Aliás, esse zigoto agora, né, porque o óvulo fecundado se transforma no ovo ou zigoto, que é diploide, agora ele vai se desenvolver e vai formar uma fêmea. Agora, essa fêmea, ela pode ser de dois tipos. Existem as fêmeas férteis. As fêmeas férteis formarão a rainha. Se ela tomar a geleia real, ela vai originar uma fêmea fértil, que é uma rainha. Agora, se ela não tomar essa geleia real, vai formar, por exemplo, uma abelha fêmea estéril. Essa abelha fêmea estéril são, por exemplo, as operárias, ok? Então, as fêmeas, tanto a rainha quanto as operárias, são resultados da fecundação. E se é resultado de uma fecundação, elas são diploides, porque elas têm dois conjuntos cromossômicos. Um conjunto cromossômico que veio do indivíduo macho e um conjunto cromossômico que veio do indivíduo fêmea. Agora, ao contrário do que acontece com os machos, veja, os machos que nascem, que são chamados de zangões, eles são originados do desenvolvimento do óvulo, que não foi fecundado. Nós já sabemos que o óvulo ele é uma célula haploide, só tem um único conjunto cromossômico. Então, se esse óvulo não for fecundado, vai originar um macho, que é um indivíduo haploide. Ou seja, a abelha, para ela gerar um macho, ela não precisa promover o cruzamento com um outro indivíduo macho. Ou seja, esse macho ele vai nascer por um mecanismo chamado de partenogênese. Partenogênese, onde o indivíduo não precisa de um parceiro sexual para que ele possa originar um novo descendente, certo? Então, se as abelhas não promoverem fecundação, não promoverem cruzamentos, vai nascer indivíduos machos. Lógico que se isso acontecesse, né, se as abelhas
apenas começassem a se reproduzir sem ter cruzamentos, a quantidade de machos aumentaria. Ora, mas se eu tenho uma quantidade de machos aumentando, vai chegar um momento que os machos eles vão cruzar com a rainha e, consequentemente, vai dar origem a fêmeas. Então, não tem como, por exemplo, uma colmeia só nascer machos, né? Então, é isso que acontece no sistema de determinação sexual das colmeias. Vamos para a próxima questão, pessoal. Diz o seguinte: o comportamento do casal pode definir o sexo do bebê, dizem pesquisadores. Muitas pessoas sonham não só com o nascimento de um bebê, mas com o sexo dele. Não é possível escolher se você vai gerar uma menina ou um menino, mas alguns pesquisadores sugerem que alguns fatores, como fazer sexo exatamente no dia da ovulação ou a frequência das relações sexuais, aumentariam a chance de ter uma criança de determinado sexo. Isso aqui é apenas especulação. A notícia traz hipóteses ainda em discussão entre especialistas, mas o que o conhecimento biológico tem como certo é que na espécie humana, o sexo da prole é definido no momento da fecundação e depende da constituição. Vamos lá. Depende da constituição cromossômica de quê? Né? Letra A. Vai depender da constituição cromossômica do espermatozoide, que é definida na meiose 1, da gametogênese do pai. E a mãe não tem participação na determinação do sexo na prole. Você pode até achar meio que machista essa afirmação, mas é uma afirmação verdadeira. Biologicamente, o que determina o sexo no indivíduo no sistema XY é o indivíduo do sexo masculino. Vai depender de qual espermatozoide que vai estar ali fecundando o óvulo. Então, olha o que ele está falando, né? Ele fala assim, vai depender do espermatozoide, que é definida na meiose 1. O que ele está falando aqui, pessoal? O que acontece na meiose 1? Isso aqui que vocês podem observar é a figura do processo de formação dos espermatozoides, conhecido como espermatogênese, origem e formação dos espermatozoides. Então, essa formação dos espermatozoides acontece no interior do testículo, tá? Numa região chamada de túbulos seminíferos. São canais, pequenos tubos que ficam no interior do testículo, onde se forma os espermatozoides, certo? Então, veja, nós temos aqui uma célula que vai originar os espermatozoides. Essa célula é chamada de espermatócito. Ela é uma célula diploide. Nós sabemos que os espermatozoides são células haploides, que só tem um conjunto cromossômico. Então, os espermatozoides eles são originados de uma meiose que essa aqui, essa célula vai sofrer. Então, quando ela sofre uma meiose, ela passa por duas divisões celulares. A meiose 1, onde ela se transforma em duas células, e a meiose 2, quando cada uma dessas duas células se transforma em mais duas, formando 4 células. Na meiose 1, nós vamos perceber, pessoal, é onde acontece a separação dos cromossomos homólogos. Lembra que os cromossomos eles ficam pareados, formando pares? Então, durante a meiose 1, esses cromossomos homólogos, eles se separam na meiose 1, que é o que essa alternativa letra A está falando. Está falando que o que define o sexo no bebê é a constituição cromossômica do espermatozoide, que ela é definida na meiose 1. Por que na meiose 1? Porque na anáfase 1, ou seja, na anáfase da primeira divisão meiótica, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, depende do espermatozoide, da constituição cromossômica do espermatozoide, que é definida na meiose 1, da gametogênese do pai. E a mãe ela não tem participação na determinação do sexo da prole. Vamos lembrar que o indivíduo do sexo feminino no sistema XY, ele só produz um tipo de gameta, que é o gameta que carrega o cromossomo X. Lembra que as mulheres elas têm como par sexual
dois cromossomos X juntos, né? X, X. Então, na formação dos gametas, lá na meiose 1, esses cromossomos X, eles se separam, não é isso? E aí vai formar gametas com um único cromossomo X. Então, como eu tenho um óvulo que já tem o cromossomo X, o que vai definir se esse óvulo vai originar uma mulher ou um homem é o espermatozoide. Se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y, aí vai nascer um indivíduo do sexo masculino. Se este óvulo que carrega o cromossomo X for fecundado por um outro espermatozoide que também carrega um cromossomo X, aí nós teremos a formação, a origem de uma pessoa do sexo feminino. Então, aqui no sistema XY, quem determina o sexo é o indivíduo do sexo masculino, que nesse caso é o sexo heterogamético. Por que heterogamético? Porque o indivíduo do sexo masculino, ele produz dois tipos de espermatozoides. Dois espermatozoides diferentes. Lembra? Hetero quer dizer diferente. E gamético é gameta. Então, dois gametas diferentes. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Leia a notícia a seguir. Vamos lá. Uma equipe de investigadores da Escócia estudou 3 galináceos ginandromorfos, ou seja, com características de ambos os sexos. A figura mostra um dos galináceos estudados, batizado de Sam, esse galináceo aqui, cujo lado esquerdo do corpo apresenta uma penugem esbranquiçada, que é o lado esquerdo dele, né? Tá uma penugem esbranquiçada. E os músculos bem desenvolvidos, como observado em galos. Já no lado direito do corpo, né? Essa parte aqui, as penas são castanhas e os músculos mais delgados, como é normal nas galinhas. Ou seja, a gente pode perceber nessa figura que esse macho em específico tem aqui, de um lado, ele tem características masculinas. E do outro lado, né, que é o lado direito dele, tem características femininas. Beleza. No caso dos galináceos, a determinação sexual ocorre pelo sistema ZW. O que é o sistema ZW, pessoal? O sistema ZW, ele é como se fosse o contrário do sistema XY. Vamos lembrar. No sistema XY, machos é XY e fêmea XX. Aqui no sistema ZW, é como se os machos fossem XX. Só que ao invés de a gente utilizar o termo XY, a gente utiliza a letra Z e W. Então, ao invés de ser XX, seria ZZ. O macho vai ser formado, vai ter 2 cromossomos Z, ZZ. E a fêmea, ela tem um cromossomo Z e um cromossomo W. É como se, nesse caso aqui, as fêmeas fossem o XY, certo? É como se fosse o contrário do sistema XY. Então, admitindo-se que Sam apresente perfeita diferenciação cromossômica nas células do lado direito e esquerdo do corpo, e uma gônada de cada lado, é correto afirmar que a gônada do lado, aí a gente vai ver aqui quais dessas alternativas. Vamos lembrar, pessoal, ó, se ele tem aqui o lado esquerdo, tem características masculinas, né? Consequentemente, teoricamente, ele teria que ter o testículo aqui do lado esquerdo, né? E o ovário do lado direito, já que ele tem do lado de direito características femininas, ok? Então, vamos lá. Então, do lado esquerdo, ele produz espermatozoides, constituído pelo cromossomo Z ou pelo cromossomo W. Bem, vamos lembrar aqui, do lado esquerdo dele é masculino. No sistema ZW, macho é ZZ, ou seja, tem 2 cromossomos Z, e fêmeas tem o cromossomo Z e o cromossomo W. Veja o que está falando a alternativa. Está falando que do lado esquerdo dele produz espermatozoides. Tá certo. Porque do lado esquerdo dele aqui, ó, é masculino. Produz espermatozoides, ok? Vamos lá. E é constituído pelo cromossomo Z ou W? Não. Se ele é macho no sistema ZW, ele só produz espermatozoides constituídos por cromossomo Z.
certo? Ele não tem espermatozoide Z e não tem espermatozoide W, ao contrário, né? Então não vai ser a letra A. Letra B, diz que do lado esquerdo produz óvulos. Não, do lado esquerdo é masculino, então ele não vai produzir óvulo, né, pessoal? Então não vai ser a letra B. Letra C, do lado direito produz espermatozoides? Não, do lado direito dele é a parte feminina, né? Segundo o que está aqui no nosso enunciado. A letra C, direito produz óvulos constituídos pelo cromossomo Z ou pelo cromossomo W. Correto, tá? A alternativa vai ser a letra D. No sistema ZW, as fêmeas possuem o último par de cromossomo sexual constituído por um cromossomo Z e um cromossomo W. É como se elas fossem um XY. Então, novamente eu vou repetir para vocês que a gente não utiliza a letra XY para não confundir. Por isso que a gente utiliza a letra Z e W, para poder diferenciar do sistema XY. Porque no sistema XY, quem é o heterogamético? É o macho, né? Porque ele produz espermatozoides que carregam o cromossomo Y e espermatozoides que carregam o cromossomo X. Aqui no sistema ZW, o indivíduo do sexo heterogamético é a fêmea. A fêmea ela produz óvulos que carregam o cromossomo Z e óvulos que carregam o cromossomo W. Ok, pessoal? Então, a alternativa vai ser a letra D. Só para a gente revisar o que eu acabei de mencionar para vocês. Tá aqui, ó. Macho é o indivíduo, olha aqui, ó, é o indivíduo que produz apenas espermatozoides que carregam o cromossomo Z. E fêmeas é o indivíduo que produz dois tipos de óvulos, né? Óvulos que carregam o cromossomo Z e óvulos que carregam o cromossomo W, tá? Próxima questão. Na maioria das espécies animais, o ambiente externo não influi na determinação do sexo, que é definido pela constituição cromossômica dos indivíduos. Nesses casos, a diferença entre machos e fêmeas reside geralmente em um par de cromossomos chamados de cromossomos sexuais. Com relação aos sistemas de determinação do sexo, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. No sistema haploide, né, no sistema haplodiploide, os machos são haploides, né, só tem um conjunto cromossômico, e as fêmeas são diploides. Correto, tá? Essa primeira afirmativa está correto. Vamos lembrar do exemplo das abelhas, né, que a gente comentou na primeira questão. A segunda afirmativa diz o seguinte: no sistema XY, as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais homólogos, enquanto os machos têm um dos cromossomos sexuais correspondentes aos da fêmea e o outro tipicamente masculino. Correto também, pessoal, que é justamente um vai ser o cromossomo X, que as fêmeas também possuem cromossomo X, e o outro vai ser o cromossomo Y, que somente machos possuem cromossomo Y. Próxima afirmativa, vamos lá. No sistema X0, machos e fêmeas diferem entre si quanto a um par de cromossomos, sendo que as fêmeas possuem o par heteromórfico, ou seja, apresentam dois cromossomos sexuais diferentes. Essa afirmativa está errada. Aqui, pessoal, o que vai diferenciar o sistema X0 do sistema XY é o seguinte: no sistema XY, machos têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Mas nesse sistema X0, macho ele vai ter apenas um único cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Esse termo 0 quer dizer que o cromossomo X está sozinho. Então, o indivíduo que é heteromórfico não vai ser a fêmea, vai ser o macho, porque ele produz um espermatozoide sem cromossomo sexual e um espermatozoide com cromossomo sexual. E essa última afirmativa, no sistema ZW, os machos têm um número ímpar de cromossomo no cariótipo, um a menos que as fêmeas. Incorreto também, tá? Essa afirmativa está
incorreta. A alternativa vai ser a letra A. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.